ali dentro. Tudo bem? Muito bem-vindo a mais um Apollo Cast. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vai falar sobre família, sobre fé, sobre negócios e como ter constância dentro da jornada. Ele mesmo eu quero apresentar, situado como o professor Júnior Cardoso. Cara, é um prazer te ter aqui, tá? Prazerzão mesmo. E a gente quer entender um pouco mais a história do Júnior, quem é o professor, como surgiu, um pouco da sua trajetória, e depois a gente vai abordar um ponto sobre empresários, como crescer no mundo dos negócios, né? Então, primeiramente, é um prazer te ter aqui, e como surgiu o professor, o Júnior Cardoso, no caso, né? Bom, obrigado pelo convite. É muito bom poder estar aqui e compartilhar com vocês e abençoar a vida de vocês, empresários. Mostrar para vocês um pouco dessa realidade que é empreender. Cara, a gente nasceu, na verdade, o nosso projeto, a nossa empresa nasceu em 2017. Mas antes de eu contar a trajetória da empresa, do professor, eu sou o cara que tinha tudo para dar errado. Por que eu sou o cara que tinha tudo para dar errado? Porque de toda a minha estrutura, de toda a família que a gente tem, a minha mãe é a única que nunca foi servidora pública. Meu pai abandonou a gente, eu tinha 1 ano de idade. Então eu morei até os 16 anos na casa dos outros de favor. Eu, minha mãe, sempre morando na casa dos outros de favor. Pelo fato dela não ser servidora pública, de todos os meus primos, eu sou o único que sempre estudou na escola pública. Para vocês eu sou o Júnior Cardoso, professor, mas para muita gente eu fui chamado de Júnior 2 da vida inteira. Exatamente porque talvez vai dar certo. Então, eu sou o cara que passou fome, eu sou o cara que passou necessidade, eu sou um cara que já passou por abuso sexual, eu sou o cara que tinha tudo para dar errado. Mas Deus sempre sabe o que faz, entende? E essa trajetória, ela não foi uma trajetória simples. Eu quis muitas vezes desistir, eu quis muitas vezes largar tudo, eu já quis muitas vezes tirar minha vida. Porque muitas vezes eu não podia abrir uma geladeira para comer o que estava lá. Porque o que estava lá não era meu. Muitas vezes, minha madrinha chegava de madrugada, ela era advogada nesse período, bêbada, porque perdeu dinheiro na rodoviária para taxistas de jogos, porque ela é doente com jogos. Chegava lá 2, 3 horas da manhã bêbada, porque perdeu o dinheiro, e gritando para eu levar o cachorro dela na rua, porque o cachorro dela era mais importante do que o próprio afilhado. E eu passei por isso por muitas vezes. De eu chegar em casa, de eu estar em casa, e eu não ser tratado como um membro da família, sim como um qualquer. E chegou um determinado ponto que muitas vezes eu quis desistir. Mas eu sempre fui um cara muito esforçado, não por mim. Por mim eu não estaria nem aqui. Mas sim pela mãe que eu tenho. Tá? E a gente sempre foi lutando, fazendo, trabalhando, construindo. Porque desistir ela nunca é uma opção. Eu sou um cara que já teve 3 tumores na cabeça, entendeu? Sou deficiente auditivo. Mas o ápice da minha mudança, ela começou quando eu já estava ali, meus 20, 21 anos de idade. Por quê? A minha mãe, ela ganhou um lote, construiu uma casa, e era eu, ela e meu irmão.
pai do meu irmão também sumiu, não registrou. Ficou sempre nós três, acabou que eu assumi esse papel de pai dele. Ele é 8 anos mais novo do que eu. E aí chegou num certo período, cara, na minha fase dos 20, 21 anos, eu já tinha terminado o ensino médio, tudo. E eu deixava meu irmão na creche, ia pro Tatico vigiar carro, para poder ajudar minha mãe a comprar as coisas para casa. E chegou num determinado período que as coisas apertaram muito nesse tempo. E aí minha mãe pediu pro meu pai ajudar financeiramente, pagar uma pensão. Meu pai pediu conta do emprego de mais de 20 anos para não pagar a pensão, velho. E aí eu passei por um período muito conturbado, foram exatamente 11 meses, eu, minha mãe e meu irmão. Eu deixava ele na creche, ia pro mercado vigiar carro, buscava ele, voltava andando por trás das ruas catando madeira, para quando minha mãe chegasse ela tivesse lenha para fazer comida. Foram 11 meses comendo arroz com tomate verde. Arroz era o que dava para comprar, tomate é o que a gente plantava no quintal no fundo de casa. E é nesse período que eu tive uma virada muito grande. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar isso daqui? Eu tenho que tirar minha família dessa situação. E aí eu saí do Tatico até a próxima faculdade perto, que é ali no Recanto das Emas, era a FTB. Fui andando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava de bermuda, regata e havaiana. E detalhe, minha havaiana remendada por um grampo por baixo. Cheguei na faculdade, falei, moça, quais os cursos que tem? São esses. Qual que é o curso mais barato? Licenciatura. De licenciatura, qual que é o mais difícil? Ela, matemática. Falei, é isso que eu quero fazer. Quanto que quer? R$ 357. Eu falei, agora pronto, eu não tenho o que comer, como é que eu vou pagar a faculdade? E aí eu liguei para alguns tios, pedi ajuda, me emprestaram a primeira parcela e eu arrisquei. Paguei e entrei. Quando eu entrei na faculdade, velho, eu peguei e falei, cara, e aí, como é que eu vou pagar isso daqui? 37 alunos, quase R$ 400 por mês, como é que eu vou pagar isso? Só que eu via que todo mundo trabalhava e ninguém conseguia estudar. E eu sempre me virei no ensino médio inteiro, fundamental, com sabedoria. Eu sempre fui pequenininho, mas eu sempre fui um cara muito inteligente. E eu sempre ficava nas turmas maiores, que só tinha os vagabundos, os caras tudo reprovado. E eu sempre fui muito esperto. Então o que eu fiz a minha vida inteira? Eu chegava nos caras na escola, isso no ensino fundamental, no ensino médio, falava, cara, tu vai ficar mexendo com essas merdas de droga, essas coisas, pinchando. Uma hora tu vai rodar e tu vai morrer, pô. Tem que estudar. Porra, Arnaldinho, e eu vou estudar pra quê? Que isso não dá futuro não. O que eu vou fazer? Falei, cara, é o seguinte. Compro o material, eu faço os trabalhos, senta perto de mim que eu vou te dar cola nas provas. Porra, molequinho, o que você quer em troca, velho? Bagulho é esse? Falei, cara, é simples. Eu vou te ajudar a você terminar seu ensino fundamental e médio. Vou fazer os trabalhos e vou te dar cola na prova. Pô, e o que você quer em troca? Eu falei, só duas coisas. Ele o quê? Proteção e mulher, só. Cara, eu fiz isso no ensino fundamental inteiro e o médio. Eu era o cara mais conhecido da escola e o mais protegido. Quando foi na faculdade, não foi diferente. Só que na faculdade, o que eu fazia? Eu vendia trabalho. A turma inteira. Então eu parei de ter que vigiar carro porque eu vendia trabalho na faculdade. Eu paguei a faculdade inteira vendendo trabalho e vendendo cola de prova. Entende? E foi onde a gente começou a mudar muita coisa. A gente começou a fazer essa trajetória. Foi onde começou a surgir um professor. Porque eu já fazia isso a vida inteira. A partir do momento que você faz um trabalho, que você dá a cola, que você ensina as pessoas, eu já era um professor desde a época de moleque, desde cedo. E foi aí que a gente começou a mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Entende? Então, assim, eu dou aula já tem mais de 16 anos. Sou autor de 5 livros na área da educação. Passei por várias instituições. Eu sei o que é querer desistir. Eu sei o que é não ter o que comer. Eu sei o que é sentir abandono, rejeição, humilhação. Mas quando você tem Deus como prioridade, você entende o propósito dele. Entende? E a gente foi construindo, foi trabalhando, foi desenvolvendo. E sempre ajudando muitas pessoas. 2015, de fato, eu comecei assim
a ter alguns resultados e uma virada de chave muito grande na minha vida. Em 2015 eu tive um terceiro tumor. Hoje eu sou deficiente auditivo, tive sequelas dessa cirurgia, mas em 2015, quando eu tive esse último tumor, o médico fez os exames, tudo, um dos maiores médicos do país e do mundo, o Dr. Fayez, ele é conhecido mundialmente, e eu tinha que operar e o convênio não cobriu tudo. E aí ele falou, cara, nós temos 2 semanas para fazer essa cirurgia, seu tumor está muito grande, você corre o risco de ficar esquizofrênico numa cama. E aí a gente talvez tenha que fazer quimioterapia, radioterapia, e isso pode te dar muitas sequelas. Falei, agora pronto, já não tem beleza, vai tacar quimio e radioterapia, vai acabar com a carcaça, velho. E aí eu pedi ajuda para minha família. E novamente a minha família não me ajudou. Mandava 10, 20, 30 reais. Cara, minha família toda é servidora pública. O que é 15 mil reais para um servidor público? E aí passou uma semana, nada. Fui para o hospital da UNB tentar operar pelo governo. Não consegui, ia demorar muito. Sentei na calçada, comecei a chorar, peguei o celular, fiz um vídeo, falei, galera, a situação é essa. Eu preciso operar em 1 semana. Eu preciso do valor X. Porque eu não quero deixar meus filhos pro mundo. Minha filha era pequena ainda, meu filho também. E eu pedi ajuda. E os meus alunos viram. Meus alunos começaram a correr atrás, fizeram vaquinha. Teve aluno que vendeu bicicleta. Em 1 semana, meus alunos levantaram uma média de 15 mil reais e pagaram minha cirurgia. Foi onde eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. De que se você sabe o que planta, jamais deve temer a tua colheita. Esses alunos pagaram minha cirurgia. Eu tive algumas sequelas. Foi muito difícil depois para poder trabalhar. Ensinar matemática escutando pouco é muito difícil. É muito complexo. E aí a gente veio trabalhando, correndo atrás, desenvolvendo. Só que eu via que só isso não era o suficiente. Em 2017, eu entrei numa crise de depressão muito grande. Os aparelhos auditivos que eu teria que comprar custavam a média de 120 mil reais. Nunca comprei, acredito que talvez não tenha necessidade mais hoje. E eu fiz um propósito muito grande com Deus. Eu perguntei para ele, pai, o que o senhor quer de mim? Eu já passei por muita coisa. Eu já passei por abuso, por fome, por necessidade, por humilhação. Assumi um papel de pai que não era meu. Assumi um papel de homem de casa que não era meu. O que o senhor quer comigo? Porque eu tô cansado. E eu sentei muito com minha esposa, é uma mulher muito sábia. Se hoje eu tenho o resultado que eu tenho, é graças à esposa que eu tenho. A mulher sábia, ela realmente edifica o lar. E aí, em 2017, a gente recebeu um chamado. Deus falou, propósito. Você nasceu para ajudar crianças. E aí, em 2017, a gente lançou o Siga. Por isso que a gente carrega as pulseirinhas no braço. Que é o Siga Seus Sonhos. Em 2035, nós vamos abrir o nosso instituto, que é o orfanato, chamado Siga Seus Sonhos. Onde a gente vai tirar crianças da rua, da educação, moradia, tudo. Até a faculdade. Vai ser 100% custeado pelo nosso grupo empresarial. E aí a gente começou a fazer e nasceu o Siga Learning. Porque é a nossa plataforma educacional, porque minha esposa também é professora. Ela é pedagoga. E aí a gente começou a fazer. Como não tinha capital, não tinha estrutura, nós entramos para o mercado de marketing multinível, que foi uma escola para a gente. Dentro do multinível nós fomos para a Rinode, fomos graduados, tivemos acesso a grandes empresários. Da Rinode nós fomos para a Inove Life, fui dono de centro de distribuição da Inove Life. Tive um network absurdo, conhecimento muito grande dentro do marketing multinível. É uma escola surreal. 2018 a gente quebrou por conta de sociedade. Eu tive um sócio que passou a gente para trás. Isso gerou muita confusão, muito conflito. A gente quebrou. Começamos de novo. E aí eu comecei
a entender melhor sobre o mundo do empreendedorismo. E aí a minha esposa e eu questiono muito, cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, a parte educacional, é o que a gente sabe fazer. E aí a gente começou a trabalhar na parte de finanças pessoais. Por quê? A minha monografia foi a importância da matemática financeira no ensino médio. Porque é a parte mais importante da matemática para a vida do ser humano. E as escolas não querem ensinar. Por que as escolas não querem ensinar? Porque não cai no vestibular. E o sistema educacional brasileiro, ele é socialista, ele não é capitalista. Ele quer bitolar o aluno a fazer uma boa escola, para arrumar um bom emprego, para virar um servidor público. Isso Brasília. Fora de Brasília você tem que ser um bom emprego. E por que você não pode gerar emprego? Porque o sistema educacional, com todo respeito aos meus colegas professores, é o maior câncer que o Brasil tem. Vem do professor. A gente questiona muito a política. A política é consequência do que o professor faz. E muitos professores não querem incentivar o aluno a empreender. Muitos professores não querem ensinar o aluno a educação financeira, mercado financeiro. Porque dói no ego do professor ver o aluno ganhando mais do que ele. Hoje eu tenho alunos que ganham mais do que eu. Isso para mim é motivo de orgulho. E foram esses alunos que hoje estão aí, empresários, que lá atrás abriram mão e pagaram pela minha cirurgia. Entende? E aí a gente começou a trabalhar na área de educação financeira. E aí veio 2018, a gente começou a crescer, desenvolver na área de finanças. Final de 2018, eu falei, cara, a gente tem que ter um meio de aposentadoria. O INSS é impossível. Isso nunca será seu. Entendeu? Ou isso nunca será o suficiente. E aí a gente começou a ir para o mercado financeiro. Só que a gente foi para o mercado financeiro de uma forma errada, afoito. Day trader, criptomoeda. Cara, 2018, cara, eu comprei Bitcoin a 12 mil, a 14 mil. E aí veio 2019, pandemia. Cara, o mercado não derreteu, não. Cara, a pandemia, ela veio para ensinar a gente sobre resiliência, sobre fé. Eu quebrei de novo, como muitos empresários. Quebrei feio na pandemia, mercado derreteu, as reservas foram embora, ninguém queria comprar nada, não sabia se ia viver. E aí eu falei, pronto, de novo. Aí eu sentei, chorei, conversei muito com Deus, perdi minhas rendas fixas, perdi reserva, a empresa não tinha nada, acabou, o escritório tinha que devolver, vamos ter que pagar a multa. Quebramos. E de novo, a mulher sabe, ela edifica o lar. Minha mulher pegou. Minha mulher tem 1,76 m, viu, gente? Ela parece a Branca de Neve e eu do Guia dos 7 Anões. Ela olhou assim, acorda, levanta. Porque você nasceu para prosperar. Deus não te deu um propósito à toa. Então, vamos embora. Levanta. Eu falei, velho, eu vou fazer o quê? Não tem como eu voltar a dar aula. A escola não vai contratar professor em pandemia. Um professor dá aula para 1.000 alunos, pô. Não tem como, tá todo mundo online. E eu vou fazer o quê? Ela falou, amor, a sua tema da monografia foi sobre finanças. O que as pessoas mais precisam na pandemia é finanças. Senta, reestrutura o projeto. Foca nisso. E aí eu parei, respirei, peguei todo o meu material. Cara, fui mentorado do Thiago Negro, do Wendel Carvalho, Paulo Vieira. Sou ainda mentorado hoje do Conrado Adolfo. Flávio Augusto, Natália Arcúria, Benzer. Os principais players do Brasil já me ensinaram. Eu tenho acesso a esses caras. Eu já investi mais de 300 mil em conhecimento. E aí eu peguei, parei, sentei, abri todo o material, fiz o jejum, conversei com Deus, falei, pai, me mostra o caminho, o que o senhor quer? E comecei. Isso. Estilo Tony Stark sem a telinha, né? Porque nós não tem dinheiro. Tá. E aí a gente lançou Maestria Financeira. Educação financeira para toda uma vida. E começamos a ensinar finanças pessoais a profundo na pandemia. E aí eu comecei a ver muita gente entrando em dívidas desenfreadas. Os juros estavam embaixo. Mas não tinha como pagar, não tinha capital de giro no país.
E aí eu comecei a estudar o sistema financeiro a fundo. E a gente lançou o MD90. Como quitar suas dívidas com até 90% de desconto e recuperar o dinheiro dado ao banco. Cara, foi o boom. Do mesmo jeito que eu perdi, eu subi igual um foguete. Todo mundo procurando. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Como que quita uma dívida com 90% de desconto? Cara, se você pegar o nosso Instagram, tá lá, a Liga Empresarial, dívidas, nós temos pessoas que deviam 250 mil e quitou com 6 mil. 60 mil com 3 mil. Em pandemia. Porque os juros, ele é simples. Quem entende ganha, quem não entende paga. Até quando vocês vão ficar pagando? E aí a gente começou a crescer e desenvolver. E nesse mesmo período, nasceu o seriado La Casa de Papel. Que o ator principal é um professor. E eu surfei a vibe. Eu lancei o La Casa das Finanças. O ator principal é o professor. Aí, cara, pronto. Do jeito que veio, a estrutura foi... Acabou. Então eu falo, caraca, velho, o professor é o cara. Que o professor? Não, o professor não é o professor de Brasília, velho. Como assim? E aí onde a gente começou a escalonar o projeto. E eu virei realmente, de fato, o professor. Porque a gente começou a trabalhar finanças nessa área. Quando acabou a pandemia, a gente já tinha ajudado muita gente, a gente já estava estruturado pela parte de finanças, quitação e negociação de dívida. Não é questão de limpar nome, é questão de negociar diretamente com o banco sem precisar ir para a justiça. Isso é um método único que a gente tem. Só que eu peguei e falei, cara, ok, finanças pessoais é o básico, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro. E mercado financeiro, ele não é feito para te deixar rico. Mercado financeiro, ele é feito para te aposentar. Falei, bom, beleza, eu tenho finanças pessoais, eu tenho aposentadoria. Cadê o dinheiro? Cadê a semente? Como é que eu vou acelerar esse negócio? E aí foi onde a gente começou a entrar na área profunda de empreendedorismo. Foi onde eu abracei e fui muito abraçado. Eu sou eternamente grato pela vida do Conrado Adolfo. Não conheço nenhum mentor, mais família, mais princípios, valores do que o Conrado Adolfo. Foi o cara que pegou na nossa mão e estendeu e fez tudo. Não só por ele, por toda a equipe do Legacy. Entende? E aí a gente começou a entender que o empreendedorismo é a única forma de ganhar muito dinheiro. Só que também não tem atalho. É médio e longo prazo. 5, 10, 15 anos. E aí a gente começou a trabalhar na área de educação empresarial. Fomos estudando, fomos desenvolvendo. O mundo do negócio é sobre números. Eu, como bom matemático, eu consegui acelerar muita coisa. E a gente veio desenvolvendo muita coisa. Na nossa trajetória, a gente saiu do quebrado, do falido, porque Deus tinha um propósito de mostrar um caminho. Quebramos de novo para Deus corrigir a rota. É como um GPS. Acreditar no processo, acreditar no que Deus tem para fazer, vai dar o resultado que você quer. Hoje nós temos 3 empresas, nós temos um grupo empresarial estruturado, organizado, que dá para a gente essa segurança, que dá para a gente essa estabilidade. Entende? Desistir nunca será uma opção. Você tem que entender que você tem que confiar no processo de Deus. Você tem que entender que Deus sabe o que faz. O tempo dele não é o nosso. Eu quebrei na primeira vez para Deus me mostrar sobre resiliência e fé. Eu quebrei na segunda vez para ele me mostrar qual era o caminho, que eu estava no caminho errado. E hoje a gente consegue ter os resultados que tem. Nós temos hoje grupos empresariais, nós temos hoje 3 empresas nossas trabalhando com a gente. O professor, ele surgiu para ajudar pessoas. Finanças pessoais, mercado financeiro e gestão empresarial. Não tem atalho, tem processo. A pergunta é, as pessoas estão dispostas a pagar o preço para ter o resultado que ela quer? Entende? Hoje eu sou deficiente auditivo, não uso aparelho nenhum para trabalhar. Por quê? Porque é fé, é sobre princípios, é sobre valores. Entende? Então assim, o que eu passo para as pessoas é isso. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que é que você tem focado? Porque os seus resultados eles vão me proporcionar aquilo que você planta. Não é sobre vender para as pessoas, é sobre plantar na vida das pessoas. Se eu fosse uma pessoa que não plantasse na vida dos meus alunos,
eles não teriam se sacrificado para pagar minha cirurgia. Se eu fosse uma pessoa que não se preocupasse em plantar na vida das pessoas, eu não tinha mudado a minha história e nem a das pessoas que eu já mudei. Entende? Tanto é que a nossa cultura e o que a gente passa para as pessoas é Deus, família, mente, corpo e bolso. Essa é a nossa cultura. Esses são os nossos princípios. É isso que nos rege. E como que isso funciona na prática? Deus, ele é seu sócio majoritário. Deus, ele tem que estar como prioridade. Você tem que ter intimidade com o Criador. Porque é ele que comanda, é ele que determina tudo. O que você consegue executar, você executa. O que você não consegue executar, joelho no chão e oração, que é ele que vai resolver. Porque é ele que é o Deus do impossível. Família. Qual é a prioridade número 1 da família? Qual é a prioridade número 1 para você? Quem é a pessoa mais importante para você? Não é sua esposa, não é o seu filho. Não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu cunhado. A pessoa mais importante do mundo tem que ser você. E se você não está bem, você não cuida de ninguém. Depois de você, tem sua esposa ou seu marido. Porque o casal é um só. Uma corda de 3 laços não se quebra. É você, seu companheiro e Deus. Depois da tua esposa, aí vem seus filhos. E depois vem o restante. Muita vezes a gente quer priorizar o pai e a mãe. Não é o caminho certo. É primeiro você, depois sua esposa, depois seus filhos. Terceiro pilar. Mente. Se você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Vocês precisam entender sobre PNL. Vocês precisam entender sobre controle emocional. Porque o mundo, quando você pensa que está tudo bem, cara, vem um obstáculo a cada hora. Entende? Igual, por exemplo, cara, semana passada eu sofri um acidente de moto. Era para eu ter me esbagaçado. Eu dentro de um balão, a uns 50 por hora, o cara não me viu e só entrou com o carro. Eu tentei tirar como é que freia uma moto numa curva. Tirei da porta, tirei da lateral, arrebentei a moto na coluna do carro. E eu não machuquei, eu não conheço ninguém que bate numa moto a 60 por hora e não voa. E eu não voei. Deus simplesmente fez igual faz com o cachorro, pegou no cangote e falou, vambora, filho d'égua, vai cair não, vai beber. E tá tudo bem. Desci, parei, o cara desceu revoltado, ainda veio pra cima de mim. Eu falei, irmão, não faça besteira. Moto eu compro 2, 3, carro eu compro 2, 3. Eu tô bem, eu tô vivo. Eu tô bem, eu resolvo. Controle emocional. Tirei o vídeo, tirei a foto, o cara não quis me passar os documentos. Tirei só, peguei o WhatsApp dele e falou, me liga que a gente resolve. E foi embora. Cara, eu tava de moto. Isso é uma missão de socorro. Esse cara corre um risco de ser preso por isso. E tá tudo bem. Ele quis vir pra cima de mim. Eu sou um instrutor de Muay Thai há 7 anos. Na mesma hora eu falei, eu vou esbagaçar esse cara. Aí meu mestre veio na minha cabeça, você não é treinado para isso. Porque na nossa academia, meu mestre Marcelo Shotokan, ele ensina sobre princípios. Ele é mestre, ele é atleta desde os 14 anos. Ele é sexto dan no Karatê, ou seja, 6 vezes preta no Karatê, preta no Muay Thai, preta no Kickbox, instrutor de boxe, marrom no Jiu-Jitsu, agente penitenciário, ele é caveira dentro de presídio. E ele fala pra gente, vocês aprendem isso daqui para disciplina. Primeiro você corre, depois você se esconde, para depois você se defender. Eu tinha todas as ferramentas para acabar com a casa dele. Não é pra isso que a gente treina. Eu se afastei, resolvi, levei a moto pra onde tinha que levar e tá tudo bem, eu tô com vida, eu tô com saúde. Controle emocional. Quarto pilar, corpo. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Você tem que aprender a se alimentar bem, você tem que fazer atividade física. Homens, muitas vezes nós reclamamos que a mulher é difícil, que não tem manual. A mulher não é difícil. A mulher quer o homem que tenha 3 pilares, só isso. Que o homem seja PPP. E nenhum desses P é de pinto. É simplesmente provedor, protetor e presente. É só isso que a mulher precisa, velho. Que o homem seja provedor, protetor e presente. Só que para você ser provedor, você tem que ter uma comunicação, um diálogo com a mulher.
Porque a mulher é a estratégia, a mulher tem a visão. O homem, ele é braço, ele é força, é execução. Então, provedor, protetor e presente. Como é que você vai ser protetor se você não faz uma academia, você não faz uma arte marcial, você não vai para a igreja? Porque a proteção ela não é só física, ela é espiritual. E ainda vai ser presente. E como é que faz essa jornada? Traga a tua mulher, conversa com ela, mostra o planejamento. Porque o planejamento é do casal. Na hora que ela entender que você está buscando ser PPP, ela fala, amor, eu vou te ajudar. Vamos fazer assim. Ela vai entender que você vai abrir mão do ser presente para ser provedor e protetor. Por isso que a gente vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã trabalhando. Enquanto a mulher está segurando as pontas do lar. E ela vai entender dela dormir sozinha, porque ela entende que o marido está buscando ser provedor e protetor, para depois ser presente. Porque dinheiro é uma semente que tem que ser plantada. E por último, bolso. Mas bolso ele é consequência. Por que bolso é consequência? Você está alinhado com Deus, você está alinhado com a sua família, sua mente está preparada e seu corpo está preparado. Você veio para viver uma vida em abundância. Se você ainda não vive, não é porque Deus é ruim, não. É porque você não está preparado para receber a bênção. Entende? Então são princípios. Se hoje eu tenho resultado, é por conta de toda essa trajetória, de toda essa estrutura que a gente montou. Entende? Então, assim, desistir nunca é uma opção. Aquilo que você não consegue resolver, joelho no chão, oração, e muitas coisas vão se abrir. Entende? E é trabalhar sobre o propósito. É trabalhar sobre o que a minha empresa pode fazer diferente para agregar valor, ajudar pessoas. Não é sobre ficar só se vendendo. Não é sobre ficar focado no dinheiro. Não. É sobre o que a minha empresa pode fazer diferente para ajudar as pessoas e mudar a vida delas. Qual é o legado que eu consigo deixar para as pessoas? Sabe? E dentro do nosso grupo, foi onde a gente colocou em prioridade a nossa hub, que é a Liga Empresarial. O que é a Liga Empresarial? A Liga Empresarial é uma hub de aceleração empresarial cristã. E por que ela nasceu? Porque a gente viu que a gente tinha que se posicionar. Não sobre dinheiro, mas sobre Cristo. Por quê? Eu respeito muito as igrejas, eu respeito muito a religião de todo mundo. E por que eu respeito tantas religiões? Eu fui kardecista, espírita kardecista, dos 7 aos 19, eu era católico até os 7. Dos 7 aos 19 fui espírita kardecista. Fiquei 2 anos à toa. Dos 21 até os 32 eu fui da Umbanda, Candomblé, Angola, Gueto, minha mãe é mãe de santo. Quando eu decidi sair, foi exatamente nessa transição que eu tive esse último tumor. E aí eu fui para a igreja evangélica, batizei, hoje eu sou evangélico, prego o cristianismo. Então eu conheço todas as religiões. Só que o Satanás, ele usa marketing digital Revolution 3D do MacGyver. E as gerações estão se perdendo por conta do marketing, da estrutura disso daqui. E a igreja faz um serviço tradicional de formiguinha, de chegar de casa em casa, traz um, de grão em grão para a igreja. E o mundo está se perdendo. Quando foi final do 2024, eu questionei muito para Deus. Eu falei, pai, o mundo está se perdendo. A juventude está se perdendo. E a gente precisa mudar. O que o senhor quer que eu faça? E ele falou, propósito, foca no propósito. Sempre foi propósito. E aí eu, como um bom matemático, fui tentar fazer a matemática para bater de frente. Cara, minha vida virou do avesso. Pô, para mim estava tudo bem. Por conta do propósito. O deserto, prestem bem atenção. Vocês vão passar várias vezes pelo deserto. Mas o deserto, ele não é uma zona de sofrimento. O deserto é uma zona de fortalecimento, de evolução. E ele tem fim. E aí a gente foi estruturar isso. Como que eu bato de frente com a tecnologia e faço o cristianismo crescer? Não dá para eu fazer o serviço de grão em grão.
E aí, o que a gente fez? Criamos o nosso grupo empresarial. E tem como objetivo de pegar o empresário, trazer ele para Cristo. Fazer ele entender que princípios são inegociáveis. Que ele tem que ter Deus, família, mente, corpo e bolso. Porque quando eu faço isso na vida do empresário e agrego valor e faço ele ter resultado, ele leva isso para a empresa. Isso vira cultura da empresa. O empresário vira um general de Cristo. A empresa vira um quartel de Cristo. E os funcionários viram soldados. Eu só trabalhei um. É esse o propósito da Hub, a Liga Empresarial. É uma briga espiritual, não é sobre dinheiro. Entende? Talvez quem esteja assistindo não está entendendo que ele poderia ir de grão em grão. Também não estaria fazendo errado. Mas ele preferiu fazer a diferença de criar uma liga empresarial aonde? Talvez você não entendeu essa parte, mas eu entendi. Aonde? Tocando na vida do empresário, ele consegue reestruturar a família dele, automaticamente os filhos, a esposa, o lar dele, a família dele vai estar bem com Cristo. Se o cara ele tiver sem funcionário, é a forma mais fácil dele evangelizar. Porque se a empresa dele segue um princípio, um propósito, todo mundo vai ter que se modelar aquele propósito. Então vamos colocar que o empresário ele tem 100 funcionários. Automaticamente 100 funcionários, ou seja, 100 famílias começa a partir de um princípio, começa a partir de um propósito que está dentro da vida de um empresário. E que esse cara que faz a diferença na vida dos empresários. Então, é um propósito muito forte de ajudar as pessoas. Não somente indo de um em um, mas em massa. Em exponencial. Ele consegue crescer justamente junto com o propósito. Júnior, se eu deixasse aí, você ia falando pro resto do podcast. Mas eu quero puxar lá do início. A gente falou muita coisa. Ele explicou sobre a vida dele, sobre a família. Você explicou sobre o seu propósito. Você explicou sobre o que as empresas são feitas para fazer realmente, que são para vencer, né? E eu quero puxar desde o início, onde você falou. Eu vi que você teve uma infância muito conturbada, mas é uma infância que, por mais a dificuldade, por mais o deserto, ela ensina, ela molda. E você nunca perdeu esse caráter de, poxa, nascer, crescer basicamente no meio de pessoas ruins, só que você não virou o lado, né, para esse lado ruim. Pelo contrário, você pegou as pessoas ruins e utilizou elas para fazer o bem. E hoje eu vejo que isso é muito difícil. É muito difícil encontrar uma pessoa igual você. Qual foi o momento ali no início da sua infância ou até da juventude, aonde você entendeu que precisava assumir a responsabilidade, que ninguém ia fazer por você, que ninguém estava ali realmente ligando para você, porque pelo que você contou, ninguém realmente estava ligando para você. E qual foi esse momento que você, opa, agora eu preciso assumir. A partir daqui não vai ter mãe, não vai ter tio, não vai ter cachorro que vai fazer alguma coisa por mim. E qual foi esse momento? Cara, esse momento aconteceu 2 vezes e foi no mesmo ano. E é a primeira vez que eu falo isso, tá? Tem gente da minha família que vai assistir isso daqui e vai falar, caraca, depois de tantos anos, teve um ano, eu não lembro o ano, eu era pequeno, eu lembro que tava chovendo, minha madrinha chegou bêbada em casa, gritando porque o cachorro dela tava apertado e eu tive que levar o cachorro dela na rua de madrugada chovendo. E eu era só uma criança. E quando eu voltei, minha mãe tava chorando no quarto. Pela humilhação que ela tava passando. Esse foi o primeiro momento. Nesse mesmo ano, eu tive uma tia que teve um câncer na cabeça e ela foi operar nos Estados Unidos. E o meu tio foi junto com ela, que ele é médico. E quando voltou, ele voltou perto do Natal. Ele trouxe patins para todos os meus primos, menos para mim. E eu fui o único que não ganhou. E isso acabou com minha mãe. Porque foi bem no Natal. E ela chorou muito. E ela perguntou para ele: por
Por que que o meu filho não? Ele não é merecedor? É isso, irmão. E foi onde eu falei, cara, eu não vou mais depender de ninguém. Eu vou mudar a minha história. Eu vou tirar minha mãe dessa situação. Não era por mim. Por mim eu já tinha desistido há muito tempo, velho. Foi por ela. E foi onde eu comecei a correr atrás. Foi onde eu comecei a estudar mais. Foi onde eu comecei a vigiar carro no mercado. Para poder mudar. Foi a única vez na minha vida que minha madrinha realmente foi madrinha. Porque isso doeu em todo mundo. Minha madrinha foi e comprou um patins para mim no outro mês por conta disso. Entende? Foi aí que eu decidi mudar. Foi nesse ano que eu passei por essas duas situações que eu falei, cara, não dá mais, chega. E eu decidi mudar. Não por mim, mas pela minha mãe. Entende? Tanto é que teve um período, 2018. Cara, 2018 minha mãe deu um AVC. E ela não tinha convênio. Meu irmão só ligou e falou, Oreia, mamãe tá assim, assim, assim. Oreia, corre com a mamãe pro hospital que a mamãe tá dando um AVC. Qual hospital? Eu falei, leva pra tal hospital particular. Não, Oreia, como é que vai pagar, velho? Como é que vai fazer? Eu falei, Oreia, mamãe tem um cartão meu, um cartão Black. A senha é essa, corre pro hospital particular e passa o meu cartão que eu tô chegando. Só vai. Cartão da empresa, tudo tranquilo. Chegou no hospital, começaram a fazer os atendimentos. Aí o médico ainda falou, cara, sua mãe tá com AVC, vocês não têm convênio, você quer que mande ela pro hospital da Ceilândia? Eu falei, não, pode tratar minha mãe com tudo que tiver do melhor. Cara, mas é caro. Aí desceu o diretor administrativo e falou, senhor, é muito caro para tratar sua mãe do AVC aqui e tudo, a gente vai mandar pra ele. Eu falei, doutor, minha mãe não tem preço. Não tô perguntando pro senhor quanto que custa, só resolve que eu vou pagar. Não, mas é porque é muito caro. Aí eu tirei a carteira, tirei o cartão Black. Eu falei, eu vou pagar, é minha mãe. Ela não tem preço. Aí eles foram fazer o atendimento, eu fui resolver o financeiro. Aí o cara do financeiro, ele olhou pra mim e começou a chorar. Eu falei, por que você tá chorando? Ele, ninguém faz o que você tá fazendo. Nós estamos de frente ao hospital da Ceilândia. Pra gente levar pra lá, não dá 2 minutos. E lá você não vai pagar nada. Eu falei, irmão, minha mãe não tem preço. Eu vou pagar. E aí paguei tudo. Comuniquei a família por educação. Cara, teve gente que me ligou. Como é que tá a tia Zena? Falei assim, 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 qual tal? Assim, 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 tem convênio? Eu falei, não, tudo particular. Pelo amor de Deus, velho, liga pro tio Rogério agora pra arrumar uma vaga pra ela no hospital de base, porque ninguém tem dinheiro pra pagar o hospital particular pra sua mãe não, velho. Cara, eu xinguei de tudo quanto é nome. Falei, nunca mais me procure, velho, que eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Minha mãe criou foi homem, não foi moleque, não. Tô só comunicando por educação. Tá tudo pago. Entende? Então, assim, acredite no processo de Deus. A dor que você passa hoje é o que vai te fortalecer amanhã e é o que vai te dar um propósito, firmeza pra você não desistir. De verdade, cara, é uma história que a gente vê que por mais que a gente faça as coisas, a gente acredita, sempre tem algo maior por cima de tudo, né? Sempre tem um propósito maior aonde a gente segue ali focado na nossa missão. Você acredita que Deus, ele estava desde o início só te preparando, te projetando para hoje você ser quem você realmente é? E ter, claro, eu acho que um dos pilares principais é a sabedoria. Que, poxa, você poderia, sinceramente, se tornar tudo. Menos a probabilidade era muito baixa de você se tornar o cara que você é hoje. Um cara paciente, calmo, profissional, intelectual muito bem alinhado, família, empresário, conhecimento. Você acredita que Deus sempre esteve ali no seu caminho, trilhando, junto com você, te preparando para cada vez mais você se tornar esse cara excelente que você é hoje? Eu tanto tenho a certeza sobre isso que eu tatuei no meu braço. Força e honra. Honrar a Deus, honrar a sua palavra. Tanto é que eu tenho um leão
no meu braço. Braço da honra. Esse leão simboliza Deus, simboliza o leão que eu sou perante a minha família protetor. Minha esposa tem a leoa. Entende? Eu confio muito no processo de Deus. Então eu honro o Deus que me rege. Eu honro a minha palavra. Muito. De força para nunca desistir. Porque desistir nunca é uma opção. Entende? Eu acredito muito no processo de Deus. Eu acredito que ele tem um porquê, ele tem um propósito. E lá na frente, a plantação não falha. Se você sabe o que planta, jamais deva temer a tua colheita, porque Deus sempre sabe o que faz. Acredito muito nisso, muito. Eu acho que o cara que evangeliza, Mesmo sem falar de Deus. Que tem muita gente que quer empurrar a religião, quer falar, quer explicar, quer mostrar. A maior forma de você evangelizar uma pessoa ou de você convencer uma pessoa é justamente contando a sua trajetória, contando ali o seu relato. E é justamente o que ele faz. É uma forma bonita de evangelizar. Por quê? Ele não está empurrando uma religião, ele não está mostrando, de fato, ele está mostrando quem ele realmente acredita. Mas isso é de forma sutil, contando justamente a trajetória dele. E sem sombra de dúvidas, você que está assistindo, você consegue entender que existe alguém maior que está guiando os caminhos do Júnior. E é sobre isso, a gente ter justamente esses princípios muito bem alinhados para hoje a gente se tornar a pessoa que a gente realmente quer ser. E seguir com o propósito de Cristo dentro da nossa vida. Até porque, na minha concepção de cristão, Deus, ele não está nas paredes, ele não está na imagem. Ele não está na igreja em si, no concreto. Deus, ele está dentro de você, é você que carrega o sopro divino. Entendeu? A igreja em si ela é importante porque é o ambiente de conexão de pessoas com o mesmo princípio, com o mesmo objetivo. É como se fosse um carregador. Entende? Mas Deus está dentro de você. Tanto é que aonde um ou mais se unir para falar sobre mim, lá eu estarei. Você e sua esposa já é uma igreja. Ponto. O seu lar é uma igreja. O seu trabalho é uma igreja. Tanto é que uma das culturas que nós colocamos, que todo o nosso grupo empresarial faz segunda-feira, todos os empresários estão se reunindo nos seus escritórios. Primeira coisa, o café da manhã para todos os funcionários está lá, para receber eles bem. Quem quiser levar a família pode levar, porque onde a sua família não é bem-vinda, você não tem que estar. E tem o café da manhã para todo mundo. E aí a gente começa com oração. Ah, mas eu sou evangélico. Não importa. Aí o que a gente faz em respeito? Pai Nosso, Ave Maria e a oração. Porque você engloba todos. Eu não gosto da Ave Maria, você só respeita em silêncio por educação. Mas quem gosta faz. Eu não gosto do Pai Nosso, você respeita em oração. Porque quando faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria e vem para o seu oração livre, que é o que o evangélico geralmente faz, aí ele faz a dele e tá tudo bem, porque nas três você está falando sobre Deus. E aí fez as orações, todo mundo se abraça, deseja o outro uma semana próspera, de conquista, tudo. Alivia o clima e vamos tomar café da manhã junto. Essa é a cultura que todos os nossos empresários fazem na segunda-feira de manhã. De trazer Deus para dentro da empresa, de trazer Deus para dentro do teu ambiente, de gerar conexões verdadeiras. Júnior, a gente está mais ou menos aí há praticamente 40 minutos somente trazendo a sua trajetória, porque é uma trajetória muito grande. Eu acredito que muito inspiradora para quem está assistindo, né? Eu, particularmente, achei sensacional de você ter vindo aqui e já te parabenizo. E também gostaria que a gente mantesse essa conexão por mais tempo também, né? Cara, onde que a sua esposa, eu sei que praticamente grande parte da sabedoria vem da esposa também, né? Onde que sua esposa entrou nessa jornada aí do Júnior? Desde ali da infância até agora, onde que foi, qual ano que você começou com ela e qual ano que você realmente entendeu que, poxa, eu preciso de alguma companheira do meu lado para justamente trilhar esse caminho junto comigo. Cara, eu conheci a minha esposa na faculdade. Na faculdade. E assim,
Nunca tinha propósito de casar com ela, nem de namorar. Até porque eu falava a vida inteira, nunca vou ficar com a mulher maior do que eu. Falei tanto isso que paguei a língua, casei. Eu tenho como. Cara, vocês. A primeira foto, nossa, eu tô em cima do banquinho. Pra alcançar a mulher. E assim, falei isso muito, muito mesmo. E se tem uma coisa boa que o kardecista me ensinou, foi de ajudar as pessoas. As pessoas kardecistas têm muito isso de praticar a caridade. Tá dentro do espiritismo. E isso é fantástico. E eu conheci ela na faculdade. E quando eu conheci ela na faculdade, ela estava passando por dificuldade. O vô estava doente, o computador dela travando, o namorado dela traiu ela, e o namorado dela era amigo nosso, e a gente tinha falado pra ele, cara, não faz isso, velho. A Luana é mulher pra casar, é mulher de família, é da igreja, não vacila. Eu não, eu naquela época, eu era chamado de Juninho Play, que eu fazia o arrastão. Eu era professor de dança e musculação, então eu pegava geral. Tanto é que eu falava, vou namorar pra quê? Eu vivia nesse mundo perdido, de curtição. E aí, um amigo meu falou, Play, a Luana tá precisando de ajuda, cara, assim, assim, assim. Cara, eu ajudo. Fui lá pra ajudar ela. Ela tinha terminado com o namorado, tava com um voo internado, computador estragado, tinha que fazer o TCC. E eu mexia com informática também. E eu fui pra ajudar ela, peguei e fui. Ela, o que você quer em troca? Eu falei, nada, só vou te ajudar. A minha religião ensina isso, caridade. Vou te ajudar. E fui pra ajudar ela, me tornei próximo dela, ajudando ela. E eu vi que ela tava muito frustrada, muito congestionada. E eu falei, cara, hoje vai ter uma festa, tal lugar, e você vai comigo pra gente poder distrair. Você aliviar um pouco a cabeça. A ideia era dela ir pra uma festa, onde a festa era da minha ex. O ex dela também ia estar lá. E eu ia pôr ela pra ficar com o meu melhor amigo, que era o Leozão. A cara alto, modelo, bonitão, todo o paniquete da faculdade depois de mim, lógico. E a ideia era pra ela ficar com o Léo e esvaziar a cabeça. E você curtiu? E eu curti, eu ia pegar geral. Não vou. Velho, eu fiquei umas 4 horas esperando ela na porta de casa com eu, o Léo, o Marco esperando ela se arrumar pra ir. E levamos ela pra festa pra ela distrair. E chegamos na festa, várias gente da faculdade, minha ex, o ex dela, tudo, a galera. E ela não quis ficar com o Léo. Não quis ficar com o Léo de jeito nenhum, lá, tudo. E o Maicon que eu levei só tinha 17 anos. Cara, quando deu 1, 2 horas da manhã, já tinha mais de 50 ligações da mãe dele, eu recusando, porque eu tinha colocado o Maicon, 17 anos, pra ficar com um universitário de mais de 20 anos. O moleque tava louco. Fascinado. E deixa depois sua mãe matar nós, vai aproveitar a vida, filho, porque eu queria estar no teu lugar. 17 pegando um universitário, é doido? E aí deu 2 horas da manhã, eu falei, cara, Maicon, a gente tem que ir embora, sua mãe já ligou demais, nós tá lascado. Luana, eu vou levar o Maicon, mas são 2 horas da manhã, vamos comigo? Porque pra eu não voltar sozinho. E o Léo, eu falei, velho, o Léo tá ali. Na hora que ela viu, eu tive que colocar o Léo pra ficar com a minha ex, porque ela não me dava paz. Como ela não ficou com o Léozão, eu joguei o Léozão pra pegar minha ex pra me dar paz. E fui. Na hora que eu voltei, eram umas 3 horas da manhã, e aí eu falei pra ela, cara, vamos demorar não, a gente já vai embora. Ah, mas eu tô cansado. Falei, não, mas vamos só buscar o Léozão, ficar umas meias e vamos embora. Ah, mas eu tô com sono, eu vou dormir. Virou pro carro pra dormir. Aí eu olhei, calculei a hipotenusa, o cateto. Pra isso servia equação de 2º grau, viu? Falei, rapaz, Agora ficou pro meu tamanho. foi essa a matemática. Encaixou. Aí eu falei, não, se tu dormir eu vou te beijar. Ela, não, mas eu tô com sono. Eu falei, 2 mais 2 é 4. E beijei. Aí ela olhou, você é doido? Eu falei, eu te avisei. E sorriu, cara, sorriso deu um sim, não tem como. E aí eu fiquei com ela dentro do carro. E aí a gente ficou pela primeira vez. Do nada eu vi o Léozão na porta, bêbado, chorando. O Juninho me largou aqui, velho. Eu tô bêbado, me deixou. Aí o povo viu o carro parado, o povo saiu todo mundo da festa lá, bateu no vidro. Aí eu baixei o vidro e ele, caralho, velho, o peito tá pegando a Luana. Bicho, o ex dela queria caçar um buraco pra enfiar a cabeça. E aí a gente foi e começou a ficar junto e estamos até hoje. Nós vamos fazer dia 7 pro dia 8 de dezembro, 17 anos juntos.
ela é a única mulher que eu apresentei para minha família. Nunca apresentei mulher nenhuma para minha família, por respeito. Nunca namorei mulher nenhuma, porque eu sabia que não era meu foco. E ela sempre veio, jejum, oração, orientando, mudando. Eu não era um cara fácil. Não era. Mudei muita coisa por ela. E ainda vou mudar muita. Entendeu? Porque o homem sabe, ele confia na mulher que tem. Isso é uma dica para qualquer homem. Quer ter resultados? Confia mais na sua esposa. Deixa ela te guiar. Executa. Faça. Você vai ver que vai dar muito bom. Para a gente fechar essa pauta da história do Júnior e a gente entrar mais na parte empresarial, na parte de negócio, porque tem quem está assistindo e ficou até aqui entendeu um pouco do propósito do que esse cara faz e que é um propósito realmente bacana. Para a gente fechar essa pauta, o que você diria realmente para quem está no Júnior ali que estava na depressão, tinha acabado pós-cirurgia, não sabia o que fazer? Como iria prosseguir dali para frente? O que você diz para um cara que está precisando de uma pessoa ali para dar um gás ali para ele? A vida, ela é como um tabuleiro de xadrez. E muitas vezes você vai ter que ceder uma peça ou outra para ganhar uma mais importante e dar o checkmate na vida. Isso é a vida. Você vai ter que ceder peças ou outra. Você vai ter que perder uma hora ou outra para ganhar uma peça mais importante e poder ganhar. Minha perda auditiva foi uma peça importante, mas foi de repente um peão para ganhar uma torre. As vezes que eu quebrei foram peças importantes, mas foi um peão de repente para eu ganhar um cavalo. Entende? Confia no processo de Deus. Deixa ele fazer parte da tua história. Deixa ele te guiar, que você vai entender que nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado. Porque Deus sempre sabe o que faz. Digo mais, no xadrez. A gente joga um jogo hoje, são ciclos que a gente vive. Mas no final todo mundo vai voltar para dentro da caixinha. Todo mundo vai deixar de jogar um jogo um dia. Então, nesse processo que você vive esse jogo, cara, seja humilde. Encontre o seu propósito, ajuda as pessoas, seja cada vez mais fascinado por Deus e acreditar em Cristo, que eu acredito que todo o resto ele é consequência, né? Buscasse primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, Júnior, fechando essa história que foi para mim fascinante e acredito que para quem está ouvindo também, e trazendo mais um pouco o lado empresarial do Júnior, né? Você tem mais ou menos ali quanto tempo de CNPJ? Anos. Janeiro a gente faz 8 anos no mundo empresarial. Isso. Começou bem antes. Sim. Acredito que dentro do empreendedorismo, dentro da educação também. Como que você vê essa parte do empreendedorismo hoje dentro do Brasil? De um contexto mais geral. Eu vejo que você tem a comunidade, então você já deve ter um contexto geral de como que você quer posicionar essa parte do empreendedorismo hoje dentro do Brasil. Né? Qual é a sua missão realmente para atingir ali esse público? O que acontece? O empresário ele tem que ter na cabeça dele que o principal ponto não é dinheiro. É sobre o que eu vou agregar na vida das pessoas. Sobre o que eu vou fazer para ajudar as pessoas. Entende? O empreendedorismo, ele não é difícil. Ele é fácil. Entendeu? Ele é simples. Mas tem que ter constância e tempo. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem atalho e a vida não tem atalho. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que eu vou fazer na área empresarial que vai agregar valor, mudança de vida para as pessoas. Entende? Esse é o principal ponto. Não só Da área empresarial, mas a sua vida pessoal também. Como que você consegue manter? Porque foi altos e baixos ali dentro do CNPJ. Pelo que eu vi, você quebrou 2 vezes. Foram isso? 2 vezes quebrando o CNPJ, quebrando empresa, zerando caixa. Como que o empresário ele tem que ter essa resistência e essa perseverança ali na fase de empreendedorismo? Porque é um mundo totalmente diferente. É um mundo que você tem que saber jogar um jogo. Você tem que se educar, se disciplinar e cada vez mais crescer no seu propósito. Como é que é essa parte
da resiliência dentro do Júnior? O que acontece? Você que é empresário, você tem que buscar identificar qual é o propósito da tua empresa. Esse propósito é vinculado com Deus? Então mantenha a constância. Segundo, nem Jesus caminhou sozinho. Por que você quer fazer tudo sozinho? A tua empresa ela não vai se manter no topo sozinha. Então ela existe uma cronologia, ela existe um processo. Ontem mesmo no nosso evento Checkmate eu passei todo esse passo a passo. Como é que eu faço hoje para eu deixar de ser o eu empresa? Porque a gente começa no eu empresa, é o MEI que faz tudo. É investindo em conhecimento próprio, investindo em mentoria, investindo em consultoria, para que você tenha a estrutura certa de fazer a empresa crescer. Sim. Quando você chega nessa estrutura que você está preso no operacional, que é você que faz tudo, que você faz todos os processos, você tem que ter um mentor para te guiar. E esse mentor ele vai abranger a parte operacional de executar alguns pontos para que você tenha dinheiro para você ter o seu primeiro funcionário. Qual é o primeiro funcionário que uma empresa tem que ter? E o segundo? O segundo funcionário que você tem que ter não é comercial. Você tem que trazer uma pessoa para cuidar da parte administrativa, da parte burocrática que não gera receita. E você vai fazer isso com o melhor custo-benefício do mercado, estagiário ou menor aprendiz. Então, no eu empresa, depois que eu tenho um mentor, já adquiri o conhecimento ali, e eu vou trazer um estagiário, um menor aprendiz para cuidar da parte administrativa, para me sobrar tempo para eu ir para o comercial e fazer mais receita. É isso que eu ia te perguntar. Beleza, a gente parte para a parte administrativa. Hoje o empresário ele começa. Vamos supor que ele abriu o CNPJ há mais ou menos 6 meses. Ele está fazendo tudo ali, só que ele não consegue entregar e ele também não consegue vender. Então você diria para esse empresário que para ele sair da parte operacional, não da parte operacional, mas que ele consiga ter mais tempo para que ele consiga fazer as coisas de uma melhor forma e dedicada. Ele precisa ter pelo menos um estagiário e ele focar justamente na parte comercial ou vice-versa. Ele ser a parte comercial, ele ser a parte operacional e ele contratar um comercial. O vendedor da tua empresa tem que ser você. Por quê? O processo mais importante de qualquer empresa é comercial. Se não vende, não tem nenhum outro, porque não tem dinheiro. Então o melhor vendedor da tua empresa é você. Você vai trazer o primeiro funcionário para a parte burocrática que não gera receita, para que você vá para o comercial, para que você estruture o processo comercial, entende? Porque ninguém sabe melhor do seu produto do que você. Quando você fizer isso, você diminui a sua carga administrativa, você passa a vender mais e ter caixa. Agora que eu tenho caixa, eu consigo ir para um segundo nível. Eu vou mudar o meu CNPJ, vou deixar de ser o MEI, e eu tenho um funcionário administrativo e toda a outra estrutura sei o que faço. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar processos. Qual é o processo que eu tenho que ter principal alinhado? É o mais importante. Comercial. Tenho comercial, eu estou vendendo, eu estou faturando, aí agora eu começo a montar time. Esse é o segundo nível do mundo empresarial. Qual é o time que eu tenho que montar dentro da minha empresa agora? É o time comercial. O mundo dos processos empresariais para você se tornar uma empresa que fatura milhões, e esse é o que o Flávio Augusto Conrado Adolfo ensina, é o quê? Você tem que ter os processos. Qual é o processo mais importante do mundo dos negócios hoje? Comercial. Qual é o processo mais importante depois do comercial? Entrega. Tanto é que a entrega nível Disney. Olha só que absurdo. O pessoal fica horas na Disney, na fila e não reclama. Então você tem que ter vendas, entrega, pós-entrega, que é o pós-vendas. Depois que você tem o pós-venda, você vem para o marketing. Depois do marketing, você volta para o administrativo e gestão. Por quê? Porque todos esses 4 pilares geram receita. Vendas é receita. Uma entrega bem feita gera mais receita porque gera indicação. Um pós-vendas bem feito te gera mais receita porque vai te gerar mais indicação. E o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é 0, porque ele já veio aqui do começo. Então aqui você tem 3 fontes de renda no mesmo produto. Aí agora você tem dinheiro. Agora você vai investir no marketing. Para acelerar os 3,
Cara, agora você tem muito dinheiro. Agora você vai contratar mais gente para cuidar do dinheiro para você, que é o administrativo e gestão. E aí a conta fecha. Legal. Muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta que é crescer rápido e com pouco lucro ou crescer estabilizado com lucro? Não existe crescer rápido. A vida não existe atalho. Não existe atalho. Tá? Isso é uma visão que eu tenho, pessoal, de que não existe atalho. Tá? Existe você crescer no tempo de Deus, não no seu tempo. Então você tem que fazer as coisas com clareza e com calma. Menos é mais. Ouvir isso do matemática é engraçado. Menos é mais, velho. Eu sou o cara que já teve uma esteira de produto de 7, 9. Hoje eu tenho 3. Menos é mais. Entende? Então, assim, não queira acelerar o processo. Não queira crescer rápido. Queira crescer com constância e qualidade de vida. E não adianta nada você ganhar todo o dinheiro do mundo para depois você ter que gastar tudo com o hospital, como aconteceu com o Schumacher. Entende? Então, eu acredito muito no processo de Deus. No tempo de Deus. Você tem que ter uma cronologia. Quer empreender? Ok. Cultura, missão, valores. O que a sua empresa vai agregar de valor na vida das outras pessoas? Entende? E ir fazendo. Quais são os processos que sua empresa tem que ter? Primeiro, comercial. Do comercial, entrega. Da entrega, pós-venda. Do pós-venda, marketing. Do marketing, gestão e administração. São esses. Existem estruturas internas aqui dentro. Igual, por exemplo, comercial. Presente para vocês. Mentoria sobre comercial. Cara, comercial. Como é que eu faço para ter um comercial eficaz? Primeiro, ele tem que ter plano de carreira. Todo departamento tem que ter um plano de carreira. E esse plano de carreira tem que ter uma recorrência. Ele não pode ser só fixo. O cara tem que entender que ele vai crescer junto com você. Segundo, quem é o comercial da tua empresa? É só o cara que vende? E não é. O comercial da tua empresa é todo mundo que faz parte da empresa. A tia da limpeza, a tia da recepção, o administrativo, eles também são comercial. Porque eles também vão indicar a sua empresa. Eles também têm que ganhar uma comissão pelas indicações. Entende? Vou fazer uma premiação para o meu time comercial. Não, premiação é para a empresa. Se a empresa bater a meta de faturamento, eu vou sortear para todo mundo. Porque a tia da limpeza vai indicar mais, ela vai vender mais. E são estruturas que tem que ter. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. E é onde entra o mentor, onde entra o consultor para te orientar. Porque no eu empresa, você tem que ter um mentor para sair. Você tem que ter um consultor para te tirar dali. Para você conseguir contratar, delegar e estruturar. Porque às vezes o problema ele está muito focado em você. E você não lê. Mas quem está de longe consegue ler melhor e te mostrar o caminho. Entende? A vida não tem atalho. Empreender não tem atalho. Tem empresas que vão crescer mais rápido. Mas por que ela vai crescer mais rápido? Isso não é atalho. Aquele empresário passou por um processo que você não sabe. Ele passou por um deserto que você ainda não passou. Por isso que ele tem um resultado mais rápido que você. Fascinante. Para quem está assistindo e para quem está acompanhando toda a live, como é que a pessoa te encontra? Como é que a pessoa entra dentro do grupo de negócio seu? Como é que a pessoa ela consegue ter acesso aos seus livros? Como é que funciona todo esse ecossistema para ela participar e te encontrar? Bom, lá no Instagram, a Liga Empresarial, tem lá o nosso Instagram, tem um logo na imagem, tá? Além dele, tem nosso canal do YouTube, que tem muito material de graça também, a Liga Empresarial. É só vocês digitar, vocês vão ver, tá? O nosso grupo empresarial não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Nosso grupo empresarial hoje, a nossa hub, ela vai de fato garantir que você, empresário, cresça e tenha resultados, tá? Hoje, dentro do nosso grupo empresarial, não existe nenhuma estrutura a nível nacional que vai garantir para você o que a gente oferece, tá? Para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira, 9 horas da noite, nós temos aula online.
E por que segunda-feira? Por que 9 horas da noite? Porque todo mundo já jantou, já banhou, as crianças foram dormir e você tem tempo para poder estudar. E por que segunda-feira? Porque você tem a semana toda para aplicar. Essa aula ela é gravada. Se você perder, você vai ter acesso à gravação. Quando acaba a aula, você tem mentoria com todos os empresários, é como um conselho empresarial para te ajudar e te socorrer em plena segunda-feira para você ter a semana toda para aplicar. Além desse encontro, segunda-feira, terça-feira, rodada de negócio online, 9 horas da noite, onde você vai divulgar o seu produto, onde você vai ter um raio-x da sua empresa para resolver seus problemas. Então, segundas e terças, 9 horas da noite, você tem a solução dos problemas da tua empresa. Tudo online. O raio-x ele não é gravado, porque a gente passa em muitos detalhes internos da empresa. Toda quinta-feira, encontro empresarial presencial para Brasília. Asa Sul, Valparaíso, Asa Norte, toda quinta-feira, 8 horas da noite, encontro presencial. Então você só não muda se você não quiser. Entende? Nós temos o ROI garantido dentro do nosso projeto. Você está num grupo empresarial que é um grupo empresarial cristão, de empresários que buscam Deus como prioridade, que buscam um Deus para dentro do teu negócio e do teu lar, que tem princípios claros. Não é um grupo de network de venda. Ninguém fica vendendo lá no grupo. As pessoas ficam se ajudando pelos princípios. É diferente. E tudo isso que a gente entrega, e olha que eu estou contando aqui 20% do projeto. É uma assinatura de apenas R$150. Olha só. Você tem um Ecossistema pronto, aprendizado, aplicação. Eu acho que o mais importante disso, ambiência, com pessoas que estão ali para crescer e com propósito. E você tem isso por R$150. Cara, é o que você falou. Vamos lá. Eu quero fazer uma análise com uma pessoa aqui. Com o público que está assistindo, né? O ano que você foi, bateu lá na porta da faculdade, era quanto para você assinar? R$357. Qual foi o ano? Cara, Tava com 21 há 14 anos atrás. 21. 14 não, 17 anos atrás. 17 anos atrás. R$300 era dinheiro. Muito dinheiro. Para ele ter ensino. E outra, todos os meses. Hoje, o que ele passou de conhecimento, fora as mentorias que ele já fez e já aplicou e deu resultado, você hoje pode ter um ecossistema pronto por R$150. O que é R$150 hoje? Então fica a reflexão para você. Você só realmente não muda se você não quiser. E aí eu quero te pedir para você seguir não só o nosso podcast aqui, o Apollo Cash, dentro do YouTube, mas também se inscrever dentro do YouTube, mas também seguir dentro das redes sociais, pelo Instagram, seguir o Apollo Cash e também seguir o nosso canal de corte, que é o Apollo Cash, aonde você vai ter cortes também do O Professor, onde ele vai ensinar, aonde você vai assistir esse conteúdo em formato de corte. E também seguir o perfil dele. E lá no link da bio já vai estar todas as informações que você precisa. Tanto para mentoria, quanto para o hub de negócios também, de empresários, aonde o seu perfil é o... Nosso perfil é a área empresarial, dos dois. E o seu pessoal? Eu tenho o pessoal que ele está parado, né? É o siga.oprofessor. De qualquer forma, tem um link na bio, aonde você vai entrar e vai ter todas as informações. Para a gente encerrar, hoje o assunto foi muito bom. Gostei bastante, o Júnior. E gostaria bastante também da gente continuar também, depois aqui um papo muito legal. Para você, o que você diria para uma pessoa que realmente está começando ou que está para baixo, assim, né? Está começando no mundo dos negócios e que para ela pode ser a diferença hoje, que vai fazer a diferença na vida dela. O que você diria para uma pessoa dessa que está começando e que quer uma diferença, que quer um rumo para seguir? Para você que está começando ou que está querendo desistir, presta bem atenção. Me diga com quem tu andas, que eu lhe digo até onde você pode chegar. O teu ambiente determina a tua trajetória, o teu caminho. O nosso objetivo com uma assinatura dessa é mudar o teu ambiente.
você vai ter acesso a vários empresários. Segundo, você que é empresário e está no vermelho, foca no comercial, foca em vender. Esquece a parte burocrática, esquece. Cortar custos não é o melhor caminho. É muito mais fácil ganhar mais do que cortar custos. E o comercial não tem milagre, igual muito guru, 10, 20 receitas. Não, comercial é simples. Pega essa dica para vocês. Comercial, dor, solução, benefício e prova. É só isso. Qual é a dor do seu cliente? Qual é a solução da dor que você vai dar para o seu cliente? Qual é os benefícios do seu produto? E você provar que funciona. Se você fizer isso, você vai vender muitas vezes para o mesmo cliente. Sabe? Identificar a dor, resolver a dor do meu cliente. Entende? Mostrar para ele uma solução. Mostrar que ele tem benefícios comigo. E provar que funciona. Você vai vender mais, vai ganhar mais e vai conseguir plantar na vida das pessoas. Por quê? Porque quando você está resolvendo uma dor, você está abençoando uma pessoa, você não está vendendo. E é isso que você, empresário, tem que ter na tua cabeça e no teu projeto dentro da tua empresa. Legal. Para quem está assistindo e que quer crescer, é cristão, isso aqui foi basicamente uma aula. Ou talvez um ensinamento que você pode levar por muito tempo. E não só isso, se você realmente quiser mudar o seu ecossistema, ele está à disposição para que você consiga fazer isso, né? Não só ele, mas o grupo de negócio dele também. Júnior, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado pelo papo também. Foi um prazer conversar com você. E agora a gente encerra mais um ApoloCast com o Júnior Cardoso, o professor. Eu agradeço. Vamos produzir, viu? Tamo junto. É isso aí, obrigado. Valeu.